Olá a todos e a todas, sou o professor Jefferson Bruno. Nessa aula nós iremos abordar alguns temas relacionados à componente curricular Mediação e Prática Pedagógica, fazendo uma breve apresentação aí sobre a minha formação. Eu sou pedagogo e sou licenciado também em Educação Profissional, tenho licenciatura em Educação Profissional. Fiz especialização em psicopedagogia e duas outras na área de tecnologia aplicada à educação à distância, e o meu mestrado e meu doutorado foram na área de ciências. Então já atuo aí na docência há algum tempo, sobretudo em temas e em disciplinas ofertadas na modalidade à distância. Pessoal, já nessa apresentação que eu fiz sobre a minha formação, nós iremos discutir um pouco aí de dois temas que são fundamentais para a prática docente. Nós iremos abordar nesta aula de hoje os dois temas que são a praxis e a didática e a inter-relação entre esses dois grandes temas aí que são objetos dos estudos pedagógicos. Então, na aula 1, que é didática, a conceituação, evolução e delimitação do seu objeto de estudos, e a nossa aula número 2, que é didática e a praxis pedagógicas. Pessoal, como eu falei inicialmente, são dois temas fundamentais aí para a prática, para a formação de um professor, porque são dois temas que nós atuamos neles ou nós estudamos eles em todo o nosso período profissional, em todo o nosso ofício, nossa atuação pedagógica. No nosso material, se vocês perceberem aí, o nosso autor ele primeiro trata aí sobre a didática, seus conceitos, a evolução e a didática e seus objetos de estudo, e em um segundo momento ele fala sobre a praxis dentro da ação pedagógica associada à didática. É importante, já nessa reflexão inicial, compreender que é muito difícil separar a praxis da didática. A praxis ela é uma das atividades fundamentais da didática, pensando numa perspectiva mais atual, mais contemporânea. Então, como objetivo da nossa aula será refletir sobre esses dois temas que são fundamentais para a nossa prática e para a nossa atuação de sala de aula. Eu estruturei a nossa aula trazendo tópicos dessas duas aulas, da aula 1 e da aula 2, e outros temas também que eu acho importante nesse momento de reflexão sobre a nossa aula 1, ok? Sobre a nossa unidade 1. Então, já trazendo uma reflexão inicial, aí no slide, nessa apresentação aí que vocês estão tendo acesso, nós temos uma pirâmide que estão os elementos da educação. O que eu chamo de elementos da educação? Toda aquela grande área. Então, só fazendo um paralelo, e está muito bem descrito aí no nosso material, que nós temos a grande área, que é a educação. Dentro dessa grande área nós temos a pedagogia, e aí compreendendo a pedagogia não como curso de licenciatura em pedagogia, mas com um apontamento para a prática pedagógica como sendo um dos elementos de estudo da pedagogia. E dentro da pedagogia nós temos a didática. E cabe à didática, e pensando aí nesta pirâmide que nós estamos apresentando, fomentar e dar a base para que esse professor atue no seu processo de construção do conhecimento e mediação pedagógica. Nesse processo de construção nós temos a figura do professor, do estudante, que está aí no topo da pirâmide, que sempre é um apontamento que esse estudante seja o nosso principal objetivo, de alcançá-lo no que se refere à nossa atuação docente. E para alcançar este estudante e desenvolver os conteúdos diversos que nós queremos trabalhar dentro da componente curricular que nós estamos atuando, nós temos a mediação pedagógica. Dentro dessa mediação pedagógica é fundamental compreender essa estrutura que se estabelece dentro da didática. E dessa forma, aí na base, uma base bem estruturada dessa formação pensada nos elementos básicos dessa mediação pedagógica dentro da didática, nós temos a evolução cognitiva dos nossos alunos. Então, esse slide inicial traga uma reflexão com o objetivo de abordar os conteúdos da aula 1 e 2. Que eu quero que vocês percebam que existe uma construção de base que é feita pela didática, então é feita em todo o processo de formação e construção do professor, que vai lá do estudo teórico das possibilidades didáticas que são oferecidas, então da estrutura, dos métodos e técnicas
aos quais o professor tem acesso, e a partir disso eu consigo mediar o conhecimento ao entrar em contato com o meu aluno, e ele evolui do ponto de vista do cognitivo. Como ser cognoscente, ocorre esse processo de evolução. Então, eu trago aí que a didática ela vem do grego, né, que é didática, que seria, e tem um apontamento dentro lá do processo de construção da didática, que seria a arte de ensinar. Quando nós apontamos para a didática como sendo a arte de ensinar, nós já precisamos ter esse olhar, que é algo bem complexo. Fazer e apontar aí para essa didática como um processo e não como uma organização de atividades de sala de aula é fundamental. Se vocês perceberem, lá na nossa aula, o nosso autor ele faz uma caminhada ou uma relação histórica do processo de evolução da didática. A didática no nosso país, ela se estabeleceu e teve uma influência muito grande lá no Fordismo, que teve uma corrente teórica e uma influência dentro do processo de evolução das ações pedagógicas, que foi no tecnicismo. Esse tecnicismo, ele estruturou a nossa didática por muito tempo, sendo algo onde o professor iria estabelecer apenas as atividades de forma muito mais procedimental ou instrumental dentro da sala de aula, e deixou e se desvinculou aí da reflexão sobre esses processos. Isso ocorreu porque lá dentro do tecnicismo o objetivo era que as pessoas fossem formadas, as crianças, os adultos, e voltados também para a formação técnica dos cursos técnicos, para que as pessoas fossem colocadas numa linha de montagem. E dentro dessa linha de montagem, a estrutura organizacional seria essa instrumentalização. Então a didática teve essa influência. Nós professores e os professores que atuavam nesse período específico aí do tecnicismo, e muito depois, até foi uma crítica feita lá no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, os escolanovistas, que a didática ela precisava repensar. E esse repensar também foi trabalhado na perspectiva histórico-crítica, que o professor Demerval Saviani, o professor Paulo Freire estabeleceram aí que nós teríamos que passar a refletir sobre esse processo de construção. A sequência didática permanece sendo muito importante, mas agora nós estamos olhando para a didática como um instrumento de reflexão sobre a nossa prática, e cada um dos passos que nós damos dentro desse processo de estruturação da didática passou a ser fundamental. E nós começamos a estudar muito mais a fundo o que era essa didática e como que nós queríamos trabalhá-la. E aí também, que uma alusão aí ao nosso material, que o professor ele precisou, dentro desse processo de mudança, substituir a ênfase que nós temos no ensino e começou a pensar mais na aprendizagem. Então, o ensino que se estruturava nessa questão voltada para a linha de montagem, ele perdeu espaço, e a aprendizagem, que é os processos que se estabelecem até o que o aluno evolua cognitivamente, ganharam muito mais força. E nessa perspectiva que será a nossa conversa hoje aí dentro da disciplina. Pessoal, e aí eu trago aí a palavra ensino e aprendizagem, que o ensino, que é essa organização aí do processo que aponta para a aprendizagem, precisa ser um dos nossos temas de estudos, de busca por compreensão. Por que que nós estudamos dentro da pedagogia e hoje dentro de praticamente todas as licenciaturas, como é que se constrói o pensamento, como é que nós evoluímos cognitivamente? Nós vamos lá estudar Piaget, Vygotsky, Vallon, porque eles estruturam o processo de aprendizagem. E quando eu vou pensar a didática, eu tenho que lançar esse olhar de como primeiro a criança estrutura seu processo de construção do conhecimento, para que a partir disso eu proponha uma estratégia de aprendizagem, e aí eu me embaso lá nos conceitos de didática e de organização destes métodos que a didática lança a mão, para estruturar uma aula que potencialize a aprendizagem dos nossos alunos. Okay? Então nós temos que pensar no ensino. Falando especificamente aí da didática, nós temos um grande autor brasileiro, que é o professor José Carlos Libânio, e aí eu trago a figurinha aí do livro do professor Libânio, que é fundamental que vocês façam a leitura, porque é um dos grandes
autores, como eu falei, e é o que é cobrado muitas vezes em provas de concurso que nós iremos realizar. Então eu peço que vocês, na medida do possível, tentem obter esse livro para fazer a leitura. Então, pessoal, e aí dentro lá da nossa aula 1, para o professor Libânio, o objetivo de estudo da didática é o processo de ensino no seu conjunto. Então não deixou de ser apenas a instrumentalização. Ele diz que a atividade do professor e dos alunos precisa visar o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas, que é a evolução cognoscente. Nós somos seres cognoscentes, então a didática ela precisa instrumentalizar. O professor, ele, a partir dos conhecimentos didáticos, ele organiza a estrutura pedagógica e a trilha de aprendizagem para que dentro daquela trilha de aprendizagem o aluno consiga ascender dentro daqueles conteúdos e na construção daqueles conteúdos. E aí, é importante que o professor também traz que cabe à didática converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Então, aquela questão que nós falamos lá do Fordismo, do tecnicismo, que era muito instrumental a organização didática do professor, ela perde força, porque nós pensamos agora na questão histórico-crítica. Como eu, professor, posso modificar a minha prática docente para que meu aluno ele tenha, primeiro, uma educação que seja contextualizada, e aí o método ele continua sendo importante, mas se o aluno estiver participando trabalhando dentro de uma montagem como era feito antigamente, o aluno ele lança um olhar sobre como se estabeleceu aquilo, para quem aqueles produtos da linha de montagem irão ser ofertados, como eles estão sendo feitos, como eles estão sendo fabricados e para quem serve o trabalho dele dentro daquela linha de montagem. Quando nós falamos das questões sociais, políticas e econômicas do nosso país, nós temos que sempre perceber que a nossa prática docente ela é influenciada por estes fatores. E quando eu tenho esse olhar, eu tenho uma compreensão do todo, daquilo que eu, enquanto professor, quero formar no meu aluno, para que ele, enquanto um ser que evoluiu cognitivamente, possa atuar na sociedade que nós estamos buscando, que é uma sociedade mais humanística, e todos os temas que voltam à sociedade para um desenvolvimento mais pleno e da educação integral, que também nós precisamos buscar. A educação integral pensando o todo, pensando na sociedade e não mais aquela linha de montagem que por muitos momentos nós nos debruçamos para formar os alunos. Então nós temos sempre que falar em ensino. Quando nós falamos de ensino, nós estamos falando na transmissão da informação. E aí eu falo transmissão da informação, pessoal, porque é até uma palavra um pouco negativa se for falar de mediação pedagógica, mas a transmissão é de onde partiu aquela informação até onde ela chegou. Hoje nós discutimos a transmissão da informação, ou o contato que o aluno tem com a informação, mesmo quando ele está lendo material didático. Se eu tenho um material didático e eu, professor, entendi que dentro da minha organização didática eu vou trabalhar a leitura de determinado material, eu posso apontar para que aquele material seja dialético e dialógico. Eu já estou exercendo a minha didática. Então, o processo de transmissão dessa informação é quando eu, professor, penso o contato que o meu aluno vai ter com aquela informação e a partir desse contato ele vai evoluir cognitivamente. A transmissão da informação aí no slide que nós estamos trazendo não seria aquela que o professor detetou do conhecimento e parte sempre dele os conhecimentos a serem aprendidos por nossos alunos. E o aprendizado. O aprendizado, como eu falei, é o nosso principal objetivo. Então, as informações, elas chegam nos nossos alunos, então nós temos que pensar como é que eles estão aprendendo. O recebimento dessas informações pelo aluno. A didática, ela também se preocupa com isso. E a compreensão. Eu tenho que ser um interlocutor do meu aluno pensando nesse processo. Como é que o aluno vai receber, como é que o aluno vai compreender, como é que ele vai arquivar. Eu trago a palavra arquivar aí também, que de certo modo é algo que nós distanciamos aí do processo de mediação pedagógica, que quando nós falamos de aprendizado é algo fixo, não fica arquivado, porque se fica arquivado o aluno não vai utilizar quando ele precisar. Mas eu trago aí só com o objetivo de
apontar para o que seria esse aprendizado. Então, seria aquele que eu aprendi, aquele que a partir do recebimento, da compreensão, eu arquivei, mas eu vou continuar, em determinado momento, se o aluno for precisar, ele vai utilizar aqueles novos aprendizados. Então, todo esse movimento, desde o recebimento da informação até a utilização, precisam ser pensados no processo de construção do conhecimento que nós estamos trabalhando com os alunos. Então, o ensino e a transmissão das informações, como nós falamos, é esse processo aí de organização que o professor pensa a didática para que essa informação chegue nos nossos alunos. Hoje nós temos muitos meios de comunicação, a tecnologia chegou aí, os nossos alunos têm constante acesso à informação. Mas como que eu, professor, e o professor, agora pensando em um professor contemporâneo que está em sala de aula com o público, com os alunos que nós temos agora, como eu vou trabalhar essa didática para que essas informações cheguem nos nossos alunos de uma forma positiva. E aí, eu sempre trago essa perspectiva, que nós sempre temos uma crítica muito forte para a educação tradicional, porque muitos estudos mostram que é uma educação que em muitos momentos ela não é tão atrativa para o aluno e acaba que o aluno não desenvolve os conteúdos como nós queremos, pessoal. Mas pensando na perspectiva didática contemporânea, nós professores podemos chegar em determinada sala que com o pensamento didático contemporâneo, nós podemos perceber que a tua vai evoluir cognitivamente muito mais uma aula tradicional expositiva. O que eu quero trazer com esse exemplo? E às vezes é até impactante quando eu falo isso, mas eu quero que vocês percebam que a didática ela se apoia nos conteúdos e nas teorias para fornecer àquele público específico qual a melhor estratégia de aprendizagem que nós podemos fornecer para a turma. Então, se vocês perceberem, por exemplo, a educação tradicional, a aula expositiva vai ser mais positiva para aquela turma, a didática nos mostra que nós precisamos buscar aquela aula que sempre o objetivo é o aprendizado. É claro que a maioria dos autores e pesquisadores correm em outra direção, que seriam mais as aulas e a didática estruturando as metodologias ativas e os apontamentos das novas técnicas e dos novos métodos de ensino com o objetivo de formar esse aluno. Então, o material a ser utilizado, o material didático utilizado no ensino. Nós temos aí uma relação histórica que está sendo trabalhada também no nosso material de apoio e de estudos nas primeiras aulas. Então, o antigo professor era o emissor da informação. O professor era o detentor de todas as informações que precisavam ser mediadas aos alunos. Então, era uma comunicação que nós chamamos unilateral. Então, o professor emitia as informações e, a partir disso, os alunos aprendiam. E se estabelecia na educação ou no pensamento didático mais tradicional e na pedagogia tradicional. Hoje, na pedagogia mais moderna, nós estamos apontando muito mais para o processo de mediação. Então, eu, enquanto professor, irei pensar a didática de forma que eu irei assumir o posto de mediador do processo e não do detentor do conhecimento. Ok? Pessoal, e a didática, como foi muito bem descrito também aí no nosso material de estudo, ela possui 5 movimentos. A depender do autor que nós iremos estudar, e tem alguma variaçãozinha, mas a didática ela se apoia em uma estrutura para a sala de aula, sempre pensando no que nós já falamos, que não é mais só apenas o processo sequencial, mas que esse processo sequencial, primeiro ele pode ser redefinido no meio que eu enquanto professor percebi, e aí por isso que nós temos as avaliações, e aí nós temos a avaliação diagnóstica, que nos possibilita repensar a didática e a prática que nós estamos exercitando em sala de aula. Então, o processo de estrutura, ele normalmente passa por uma apresentação dos objetivos a serem atingidos, e aí nós estamos apontando muito hoje para as habilidades e as competências e o aprendizado propriamente dito que nós queremos trabalhar com os nossos alunos. Nós temos a construção da aprendizagem de um novo conhecimento, que aí parte do processo de mediação. Eu apresentei meus objetivos e agora eu vou
mediar a aprendizagem daquele aluno. E o processo de mediação tem várias técnicas e métodos. E nós temos a fixação e a aplicação. A fixação e a aplicação estaria muito mais visada à prática. Então, eu mediei os conteúdos e agora eu quero que os meus alunos fixem e pratiquem. Então, eles compreendem e eles vão praticar aquilo. E nessa perspectiva, nós precisamos lançar um olhar para a educação contextualizada, voltada para a realidade do aluno. E, ao final, nós temos a avaliação, que eu vou verificar a aprendizagem. Então, a avaliação, nós também, que é um dos temas muito estudado dentro da didática, que seria para verificar de onde o aluno estava até onde ele chegou no seu processo de construção do conhecimento. E dentro desse processo de construção de conhecimento, nós temos diversos ritmos de aprendizagem. E nós precisamos pensar nesses ritmos de aprendizagem. Uma dificuldade ou uma dúvida que alguns alunos têm é, por exemplo, quando nós falamos lá de Piaget e dos estágios de desenvolvimento. O Piaget ele delimita os estágios de desenvolvimento por ano de idade da criança. Mas se nós estudarmos mais a fundo a teoria de Piaget, nós vamos ver que o próprio Piaget fala que alguns alunos desenvolvem algumas habilidades ou se desenvolvem algumas habilidades e competências em períodos diferentes. E que em determinado momento, que chega lá em aproximadamente 15 anos, que ele vai ter evoluído cognitivamente, ou então vai ter alcançado os estágios superiores. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a didática também precisa se apoiar nesses ritmos de aprendizagem, ok? Então nós temos crianças com diferentes ritmos e o ideal é que sempre nós busquemos que essa criança ela perpasse por uma estratégia de aprendizagem que atenda ao ritmo de aprendizagem dela. E nós também temos os estudantes com necessidades especiais, e aí caberia uma aula só para tratar destas necessidades e essas necessidades de inclusão, e a didática também tem que pensar uma estratégia pedagógica para este aluno. Então, a didática é o principal ramo de estudos da pedagogia, nós já falamos um pouquinho sobre isso, e a ela cabe investigar os fundamentos, as condições e o modus de realização da instrução do ensino. Então, a pedagogia, ela, por muito tempo, foi a licenciatura ou a área dentro da educação que se apoiou, que se debruçou ao estudo da didática. Hoje, as licenciaturas tenderam a isso, dada a importância que é a compreensão didática dentro da formação e da mediação pedagógica que é realizada pelo professor. Então, a didática cabe converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, como nós já falamos anteriormente. Então, eu deixo de ser apenas um professor que instrumentaliza o aprendizado. Então, as ações que são... Quando eu falo de instrumentalizar, é quando eu penso as ações que eu irei realizar em sala de aula. Mas eu penso na instrumentalização sendo refletida em cada uma das suas etapas. E a reflexão parte do professor, mas também parte do aluno, e isso é nosso papel aí de motivar os nossos alunos a desenvolver. Então, nós temos que selecionar conteúdos e métodos em função dos nossos objetivos de aprendizagem. Então, é adequar a organização do ensino àquele objetivo de aprendizagem que nós queremos que o nosso aluno estabeleça, que ele desenvolva. A didática se dá em uma visão geral de atividade docente. Então, de forma geral, o que nós realizamos tem um pouquinho de didática, e por isso ela é tão fundamental aí dentro do nosso processo de formação. E ela evoluiu e evolui de acordo com as novas necessidades. Como eu falei, hoje nós estamos pensando muito nas metodologias ativas como atividades a serem desenvolvidas na organização docente e no processo de pensamento didático para tornar as aulas mais atrativas para os estudantes, para os nossos alunos. Então, ensinar nessa perspectiva não é transmitir o conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. É uma frase do Paulo Freire que nós estamos, no meu ponto de vista, ainda implementando. Quando nós falamos de metodologias ativas, nós ainda estamos construindo esse pensamento, e nesse pensamento nós ficamos com dúvidas, o que fazer, como fazer. Estamos preparados para esta nova
forma de fazer docente em que nós precisamos nos apoiar na didática. Então, é uma nova perspectiva do pensar a didática, onde o aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem e nós, professores, precisamos mediar para que o contato que ele tenha com esses conteúdos seja positivo e produtivo. E quando não se dispõe dos materiais didáticos convenientes, o que nós temos que fazer? Nós primeiro temos que lutar para buscar esses materiais didáticos que nós temos. O que nós não podemos, e eu vejo isso muito na fala de alguns professores, é apenas dizer que eu não faço isso porque eu não tenho um material adequado. Nós temos que trazer para nosso pensamento didático a melhor possibilidade que o aluno vai ter naquele momento. Então, se eu tenho poucos recursos, a partir daqueles recursos, irei fazer a melhor aula que eu tenho como possibilidade. Então, o que é a boa didática? A boa didática consiste no bem ensinar, fazendo uso eficiente dos materiais que estão disponíveis. E, como nós sabemos, nós temos muitas escolas que têm muitas dificuldades financeiras, mas o nosso papel aí, e aí talvez a didática ela se torne mais importante, é como eu, enquanto professor, com pouco recurso, consigo desenvolver a minha aula de forma atrativa para o meu aluno com aqueles recursos que eu tenho acesso. Então, a boa didática é essa. A boa didática é ela que, primeiro, busca novas possibilidades e utiliza aquilo que tem como disponível para realizar um bom trabalho. Então, a didática ela evoluiu acompanhando as novas tendências pedagógicas, ela assume o caráter de disciplina integradora, à medida que engloba e interliga as construções de diferentes ciências. Então nós temos a filosofia, a sociologia, a psicologia, a história que estão ali presentes no nosso pensamento didático. E nós temos que nos fundamentar, sim, nessas disciplinas. Quando nós falamos lá do pensamento sócio-histórico, que um dos objetivos dessa nova pedagogia é desenvolver o aluno de forma plena, com um caráter muito mais humanista e pensando na formação integral, nós estamos pensando nessas grandes ciências aí. E aí nós temos que nos afastar da prática pedagógica que afasta a teoria da prática. E nós entramos no conceito e no que a praxis tem nos trazido dentro da pedagogia. Como eu falei, a didática e a pedagogia, elas caminham aí muito juntas, e a prática pedagógica e a praxis, quando nelas estão presentes a concepção, a ação que busca transformar a realidade, ou seja, a unidade que une a teoria e a prática. Se nós lançarmos um olhar na pedagogia que era realizada lá dentro do positivismo, pensamento positivista, onde a corrente filosófica lá do Augusto Comte apontava para o conhecimento científico lá dos métodos naturais sendo os mais importantes e que em algum momento eles dariam conta de responder todos os anseios da nossa sociedade, nós afastamos aí o que nós estamos buscando hoje. O que nós estamos buscando hoje é que a teoria e a prática elas caminhem juntas. Quando nós pensamos lá na pedagogia sócio-histórica, é que eu me apoie nos conteúdos, mas que a minha vivência prática de sala de aula, ela também precisa ser fundamentada. Lá no positivismo, questões como a religião, a filosofia, a metafísica eram deixadas de lado. Apenas o conhecimento comprovado científico era válido no processo de mediação. E é muito negativo, porque nós temos que trazer, sim, o nosso conhecimento prático de sala de aula para fundamentar e fundamentado a partir da teoria para que nossas aulas sejam atrativas para os nossos estudantes. Então, a teoria, a reflexão e a prática, elas andam juntas aí. Está relacionada a uma atividade prática que faz e se faz modificar uma matéria ou uma situação. Isso aí é o conceito de praxis. A praxis, ela parte do processo de reflexão que eu tenho na minha sala de aula e dos conhecimentos que eu adquiro dentro de sala de aula. Eu visito as teorias e a partir dessa visita nas teorias eu faço uma reflexão com o objetivo de mudar a minha sala de aula. Então a praxis, de forma geral, seria a ação do professor utilizando tanto os conhecimentos da prática docente quanto os conhecimentos teóricos que são adquiridos no decorrer do seu processo de formação. E é necessário agregar aos conceitos de praxis
intencionalidade e reflexão sobre a prática, com base na teoria para que ocorra a transformação. Então é a intencionalidade. O que eu quero fazer, o que eu observei em sala de aula e o que a teoria me diz. A partir deste pensamento que une o que eu sei, o que eu observei e o que eu posso buscar de compreensão, eu vou construindo o conhecimento. Por isso que eu coloquei a figurinha aí da construção de um quebra-cabeça até chegar às novas ideias. Então é uma construção que se estabelece dentro do meu fazer docente, ok? De forma geral, pessoal, nessas duas aulas era o que eu queria trazer para vocês. Nós temos aí uma reflexão bem interessante. É importante que vocês compreendam a didática como sendo um dos instrumentos fundamentais da nossa prática docente. E o professor ele precisa se apoiar nos conhecimentos científicos que são fundamentais, visitar os teóricos, e aí, como eu indiquei, o professor Libânio, ele tem muito a contribuir para o nosso processo de formação, para aprimorar a nossa prática. A partir desse momento de reflexão teórica, das nossas práticas e da nossa compreensão de atuação docente, nós conseguiremos fazer com que os nossos alunos evoluam cognitivamente, utilizando, desenvolvendo os conhecimentos que nós queremos trabalhar com eles. Nessa aula era isso que eu queria trabalhar com vocês, espero que tenha atendido aí ao que vocês esperavam. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!